Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português. Você vai precisar pegar o caderno e o lápis, tá bom? Então, pegue o seu material e vem para cá. Na última aula de português, nós aprendemos sobre as expressões da língua portuguesa. Vimos que elas assumem significados diferentes daqueles que nós costumamos usar no nosso dia a dia, que ela faz parte de uma cultura, não é isso? Se um estrangeiro, por exemplo, vier para cá, para o Brasil, e tentar traduzir as expressões da língua portuguesa, ele não vai compreender. Por quê? Porque o significado dessas expressões, elas são aprendidas na prática, na convivência com falantes, com as pessoas que falam essas expressões, ok? Então, hoje nós vamos continuar aprendendo sobre essas expressões, vamos aprender mais algumas características e também vamos ver mais alguns exemplos, tá bom? Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula fazendo a leitura desse texto, tá? Que vai explicar bastante o que é essas expressões da língua portuguesa. Ele tem por título Qual é a graça? Engraçada a nossa língua. Ela tem cada coisa que a gente não entende se levar muito a sério. Por exemplo, o pé do ouvido. Não é um ouvido que tem pé, põe sapato e sai por aí correndo atrás de conversa fiada. Não é um pé que joga bola, faz gol e tem bolhas às vezes. É outra coisa muito diferente. Não custa explicar, se é que dá para entender. O mais legal está em deixar cada um descobrir por si mesmo. Bem, quem não sabe o que significa pode procurar no dicionário, que desta vez eu não vou ajudar, só vou falar mais um pouco sobre o assunto. Então, aqui nesse texto, ele introduziu já, falando sobre uma expressão da nossa língua, que é o pé do ouvido, tá? E ele vai continuar explicando na parte que eu vou ler agora. Vamos lá? O ouvido tem a parte de cima e a de baixo. É igual ao corpo da gente. A parte que fica lá embaixo recebe o nome de pé, daí o pé do ouvido. Quer dizer, a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Epa, olha aí outro pé. Só que agora eu deixo para você descobrir qual é a graça dele. Ah, mais uma palavrinha. Quando disse lá em cima que a língua é engraçada, estava falando daquela que a gente fala, a portuguesa. Não vá levar tudo a sério e confundir com a outra, a língua que a gente morde quando está com muita fome, tá? Então, aqui o texto já nos deu aqui umas expressões da língua portuguesa, que é ao pé do ouvido, não é? E ao pé da letra, que aqui ele não trouxe o significado, mas eu posso dizer que ao pé da letra é você entender tudo como está sendo dito, tá? Achar que o que a pessoa está falando é literalmente aquilo que ela está falando. E às vezes não é, ok? E trouxe também a língua portuguesa, que não é a língua que está na nossa boca, e sim a língua que nós falamos, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, na última aula, nós já vimos aqui o que seriam essas expressões, né? As expressões têm um significado que não corresponde exatamente às palavras que as compõem, elas são exclusivas da língua portuguesa e, por isso, não são compreendidas facilmente por falantes de outras línguas. Então, esse conceito nós já vimos na aula anterior. Nós já sabemos que as expressões, elas têm um significado diferente, né, daquelas palavras que nós costumamos usar no nosso dia a dia, tá? Vai assumir um novo significado e que é difícil ser traduzidas por falantes de outras línguas, por causa desse motivo, porque elas não têm um significado literal, elas assumem outro significado. E só pode ser aprendida na prática, na convivência do dia a dia. Agora nós vamos ver mais alguns exemplos, né, de expressões da língua portuguesa. Vamos ver o exemplo e o significado que ela assume. Acertar na lata ou na mosca. Você já ouviu essa expressão? Acertar, fulano acertou na lata, acertou na mosca. Então, o que isso significa? Acertar com precisão, adivinhar de primeira. Então, quando alguém adivinha algo de primeira, diz, eita, acertou na mosca. Não é assim que nós falamos?
Amigo da onça. Quando alguém fala que fulano é um amigo da onça, o que é que ele está querendo informar? Que essa pessoa é falso, tá? É um falso amigo, um amigo interesseiro, um traidor. Banho de gato. O que significa banho de gato? Você foi tomar banho e terminou rápido o seu banho. A sua mãe falou assim, já terminou? Que banho de gato foi esse? Ela quer dizer o quê? Que você não lavou bem o seu corpo, tá? Lavou superficialmente as partes do corpo. Tomou um banho qualquer, assim, sem muita higiene, né? Chutar o balde e chutar o pau da barraca. O que é que significa? Perder a calma, descontrolou-se, tá? Então, quando alguém fala, fulano chutou o balde, ele perdeu a calma, ele se descontrolou, ficou com muita raiva e saiu por aí enraivado, tá bom? Então, esses foram alguns exemplos de expressões idiomáticas que nós aprendemos hoje. Agora, nós vamos resolver aqui essa questãozinha para que eu possa explicar melhor para vocês. Olha só. Aqui, ele pediu para numere as figuras de acordo com as expressões dadas. Eu já fiz isso. Eu já enumerei para facilitar aqui o processo de compreensão. Então, olha, o número 1, ri para burro. Olha só aqui a imagem. Tá vendo que tem um rapaz dando risada para um burro? Se nós traduzir essa expressão literalmente como as palavras significam, vai gerar isso daqui. Percebe? Agora o número 2, quebrar o galho. Tá? Quebrar o galho. Olha só, o macaco que quebrou o galho. A expressão literalmente, o significado literal dela seria essa imagem, tá? O galho sendo quebrado. Terceiro, pôr a boca no mundo. Olha só o rapaz com o mundo dentro da boca. Se nós traduzíssemos literalmente, seria esse significado. Dar nome aos bois. Olha, o rapaz está dando nome aos bois. Falar pelo cotovelo. Ó, a moça está falando pelos cotovelos, falando, né, literalmente pelos cotovelos. A imagem está mostrando. E puxar o saco, o rapaz, ó, está carregando o saco bem pesado. Se nós traduzíssemos essas expressões literalmente, geraria esse resultado, né? Que as imagens estão nos mostrando. Você consegue perceber com isso que, se traduzida literalmente, essas expressões pode gerar situações engraçadas? Percebe que gera situações engraçadas e até mesmo absurdas. Colocar o mundo dentro da boca. Não é absurdo isso? Não faz sentido, percebe? Então, é isso que as expressões, elas são. Se traduzidas literalmente, elas vão trazer essas situações engraçadas. E não é isso que ela significa, tá? Então, vamos ver o que cada uma dessas expressões significa. Rir para burro significa o quê? Rir muito, quando alguém diz assim, ó, fulano ri para burro. Ri bastante, ri muito, é isso que significa, ok? E quebrar o galho. Quebrar o galho significa ajudar a resolver uma questão, ajudar alguém, tá? E 3, pôr a boca no mundo. O que é pôr a boca no mundo? É gritar, é denunciar, é falar para todo mundo, ok? E não colocar o mundo literalmente dentro da boca, tá? Agora, dar nome aos bois. O que é dar nome aos bois? É como a imagem está mostrando aqui, o rapaz dando nome a cada um dos bois? Não, não é isso que ele significa. Dar nome aos bois é informar o nome dos envolvidos, tá? Dizer quem está envolvido naquela situação. O 5, falar pelos cotovelos. É assim como a imagem está mostrando, a moça que está falando pelos cotovelos? Não, o significado é que a pessoa fala demais, tá? E 6, que é puxar o saco, não é puxar literalmente um saco, como essa imagem está mostrando. É alguém que fica bajulando, elogiando alguém muito, sabe? Puxar o saco. Se traduzidas literalmente, vão produzir situações absurdas que não tem sentido, tá? Então, é isso. Aqui vocês estão visualizando a atividade do dia. Vai fazer o de sempre. Vai pausar o vídeo, copiar no caderno e depois responder, tá? Nós temos aqui essa parte da atividade e temos também essa outra parte, tá? São duas partes. E aí, pessoal, conseguiu compreender mais um pouco sobre as expressões da língua portuguesa? Bem legal, né? Isso são expressões que nós usamos no nosso dia a dia e às vezes não paramos para pensar que elas não têm o significado
literal, que elas assumem outro significado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que você faça atividade e mande para sua professora, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até a próxima.